Shalom Adonai Yeshua. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, Nosso grande Yeshua. Meus irmãos, que eu vou mostrar para vocês novamente, é muito forte, mais um rabino, Mais um judeu que acredita que o Senhor Jesus é o Messias deles, É muito forte isso, muito importante para o povo brasileiro. Pois tem muitas pessoas, irmãos, falando pela internet que o Messias não é Jesus, o Messias é um, Jesus é outro, Jesus é um homem qualquer. Preste bem atenção, irmãos, o que está acontecendo. E vejam a verdade do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Salvador. Quero mandar um abraço também para o meu amado irmão, Dr. Lázaro, Um grande homem de Deus, Grande homem de Deus. Tive oportunidade de trabalhar, para esse médico, para esse doutor. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço também para um grande teólogo, Soldado Valdeci, um grande homem de Deus também, Um homem que conhece muito da teologia, da palavra de Deus. Estudou a teologia, Foi profundo, Muito conhecedor. E que o Senhor Jesus esclareça cada vez mais para o povo brasileiro que é Ele Deus. Ele é o próprio Deus. Não existe outro Deus fora Ele. Vamos dar uma olhada, irmãos, nesta gravação aqui. Esse rabino, O que ele fala? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute até o final, irmãos. E depois vocês tiram as conclusões de vocês. Quem está certo é um judeu ou é um brasileiro que diz que não é ateu, não é crente, não é nada? Eu vou acreditar, irmãos, em primeiro lugar na palavra de Deus. Mas se o povo judeu estão se convertendo ao cristianismo, mesmo não querendo, mesmo querendo deixar de lado, mas ao mesmo tempo falando que Jesus é Deus, que Ele é o Messias, tudo bem. Jesus falou que Ele veio para os seus não receberam, mas aquele que receber vai dar-se como filho de Deus, vai ser encontrado como filho de Deus. Então, presto bastante atenção e vejo e pense, medite sobre isso, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. O que ele está falando, irmãos, é que o Senhor Jesus veio para o judaísmo, a religião deles, e não para o cristianismo, É o que ele está falando. E eu sei que não está dando para ver legal aí, que eu não sei muito fazer essas filmagens aí, mas preste bem atenção que ele fala mais, Ele fala mais sobre que o Senhor Jesus era judeu e não cristão. Tudo bem, é um direito dele falar que o Senhor Jesus era judeu. Mas o importante é que ele está dizendo que Jesus é o Deus deles, Ele está reconhecendo que Jesus é o Deus deles, Não é outro, é Jesus. Ainda bem, Ainda bem, povo brasileiro. Preste bastante atenção nessas coisas que ele está falando. Olha, ele fala também que o Senhor Jesus viveu o judaísmo, praticou o judaísmo, Morreu pelo judaísmo. Tudo bem, ele veio para o que era seu. A palavra dele fala claramente que ele veio para o que era seu. Escuta bem, talvez vocês, o brasileiro, não estejam entendendo, mas, irmãos, ele está falando isso. Para quem entende o hebraico, o aramaico, dá para entender que ele está falando que Jesus é Deus. E outras palavras ele fala, Ele mesmo disse, citando o livro de Mateus 5,18, que é para nós guardarmos os mandamentos da lei de Deus, do Senhor Jesus, o Torá, porque aquele que não guardar será menor no reino dos céus. É verdade, nós temos isso. A nossa Bíblia fala sobre isso, e ele falou citando o livro de Torá.
Então, o significado disso daí é que o livro de Torá não é diferente do nosso, igreja. Estão entendendo? Presta atenção. O que ele está falando? Esse homem é um rabino, ele está falando que Jesus é Deus, é o Messias deles. Eles aceitam Jesus como judeu e não como cristão. É o que ele está falando. Presta atenção. Isso aqui é um rabino. Vocês podem buscar pela internet aí sobre ele. Vocês vão ver que ele é um rabino. Isso aqui é provando para os contradizentes da palavra de Jesus, que são contra Jesus, falando que Jesus não é Deus. Muitos dizendo que Jesus é até um animal, está repreendido em nome de Jesus. Jesus é santo, santo. Ele é Deus, ele é Espírito, é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo disse também, irmãos, né, que, como se dissesse assim, os romanos citam que foi eles que escreveram a Escritura. Isso daí já é derrubando aqueles também que falam que foi o Romanos que escreveu a Escritura, irmãos, né? O romano que escreveu a Escritura. Preste bem atenção, que eu vou falar para vocês sobre o seguinte. Ele fala que romano que escreveu a Escritura, que o povo fala para ele que foi romano. Se foi o romano que escreveu a Escritura, ele está dizendo, esse rabino, então como é que não cita quase nada do povo romano? Isso tem lógica. Tem tudo a ver, irmãos. É verdade, se você buscar dentro da Escritura Sagrada, do Torá, do Talmud, que é o livro sagrado, né, do povo hebreu, do povo judeu, e buscar na nossa Bíblia, quase não cita o povo romano. Como é que foram eles que escreveram esse livro, inspirado por eles mesmos, e eles não botam, né, a cultura deles, o que eles gostavam, o que eles deixavam de gostar ou não. Eles não botam. Não, irmão. Aqui é onde se contradiz a palavra do homem, que é contra a palavra de Deus, né? E ele tem, presta atenção que eu vou falar para vocês, tem lógica a palavra que ele está falando. Porque eles não aceitam que foi Romanos que escreveu o livro de Talmud, né? Eles não aceitam que foi Romanos que escreveram, vamos dizer assim, o Novo Testamento. Eles só não aceitam Jesus como cristão, mas Jesus como um judeu, ele aceita, ele está declarando que o povo judeu, muitos já estão crendo que Jesus é Deus, mas como judeu, como cristão não. E aí tudo bem, o próprio Jesus veio para os seus e os seus não receberam, está lá em João capítulo 1, né? No livro do Talmud dos Hebreus, e na nossa Bíblia, né, para os gentios, tá lá em João, capítulo 1, versículo 10 ao 12, né? Ele veio para os seus não receberam, né? Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu, né? Então você lê do versículo 10 até o 12, do capítulo 1 de João. Presta atenção que ele fala mais, né, sobre os romanos, né? Quase não aparece no Novo Testamento, né, a legião dos romanos. Que é a legião, irmãos? Aquele povo tirano daquela época. O mar de toda, vamos dizer assim, de todas as brutalidades de todos os tempos de um povo romano foi do tempo do imperador César Augusto, né? César Augusto, Júlio César, né? Imperador de Roma, que era como um presidente, vamos dizer isso, como um papa para aquela época, que ele era adorado como hoje os papas, né, são adorados lá em Roma, lá na Itália, né? E ele cita na Bíblia, porque então que excluíram da história da Bíblia as tradições do povo romano, se foi eles que escreveram. Aí é que nós vamos ver e perceber que não foi romanos que escreveu a Bíblia, irmãos, mas sim judeus. Esse rabino tá certo, né? Então, outra, ele acredita que Jesus é Deus e é judeu. Ele não aceita Jesus como cristão, e sim como judeu. É o que ele está falando, né? Outra coisa, os judeus nunca aceitaram
o Messias, né? Ou vamos dizer assim, a messianidade de Jesus. O que é isso? Deus, né? Jesus como um cristão messiânico, né? Mas, olha o que ele diz, mas o que nós com certeza podemos aceitar é a judaicidade de Jesus. Jesus como judeu. É a palavra dele, irmão. Eu só estou lendo o que ele falou, o que ele editou, né? Então, preste bem atenção. E como ele ensinou a Torá, ele está aqui esclarecendo e acreditando e falando que Jesus escreveu, né? Escreveu a Torá. E foi Jesus mesmo. Sabia disso? Está lá no livro de Êxodo, que o próprio Deus escreveu a primeira escritura chamada Torá com o próprio dedo e entregou para Moisés. Aquilo ali era o Torá, é o livro de Torá. Para quem não sabe, irmão, o livro de Torá é os 5 livros do Antigo Testamento, conhecido como o quê? Preste bem atenção, ó. Gênesis, Êxodo, e o que mais? O que mais? Gênesis, Êxodo, preste bem atenção, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são os livros conhecidos como livro dos judeus, conhecido como Torá, que para nós é o Antigo Testamento, na nossa língua latina, no livro dos Hebreus. Do livro dos Hebreus para o livro do latim, do livro do povo brasileiro. Às vezes eu fico pensando, a pessoa fala muito que nós somos da linguagem portuguesa. Português, ele fala, a gente já fala enrolado um pouco. Os portugueses, né? Eu não sou de falar bonito como as pessoas querem, não, mas de falar da palavra de Deus, irmãos. Pode me pedir assuntos aí, vocês que estão me vendo pela internet. Assuntos pela Bíblia para me pregar, que eu vou pregar e declarar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Então, vamos lá, né? Vamos lá. O Rabino, ele continua dizendo que o livro de Torá os trouxe o conhecimento do judaísmo e a sua verdade para bilhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. E foi o que ele fez. O que ele fez? Jesus trouxe milhões e milhões de pessoas para si, para ele Jesus. Mas ele e os judeus que estão se convertendo ao judaísmo da forma deles, acreditando que Jesus é o Messias, que Jesus é o próprio Deus, ele falou isso aqui. Perdão aí, irmãos, que eu quero entender que parece que na hora que eu botei para gravar aqui, não passou as mensagens, mas eu vou colocar aqui no final para vocês, dar uma lida o que ele fala. Vocês me perdoem aí, porque eu acho que eu não coloquei, mas dê uma lida no final aqui, que ele fala no final da gravação, que eles acreditam sim em Jesus. Vocês lêem aí, boto lá, veja aí, ó. Aqui, ó. Ó, ele está falando. Jews are never going to accept the messiahship of Jesus, but we can certainly accept the Jewishness of Jesus and how he taught the Torah and brought the knowledge of Judaism and its truth to billions of people worldwide, which is what he did. Amém? Vocês perceberam aí, irmãos? Ele está falando que o povo judeu, a maioria já acredita em Jesus. Eles já acreditam. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem é o homem hoje, brasileiro, para dizer que Jesus não é Deus? Olha, irmão, eu falo novamente, eu tenho pena das pessoas que estão dizendo que Jesus não é Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que falaram que Jesus não é Deus, que Jesus não é nada,
zombaram de Jesus. Repito novamente, como Tranquedo Neves, Cazuza, Mamonas Assassina e outros aí. Veja qual foi o destino deles. Veja qual foi o destino desses homens. Homens e mulheres que se levantaram contra Deus, que zombaram de Deus. Gálatas 6,7, não se zomba de Deus, não se brinca com Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que ele é Deus, ele é Deus. Deus não é homem. João 4,24, Deus é Espírito, importa a nós, os adoradores, ou adorarmos a Espírito em verdade. Então, irmão, esse Deus é Jesus. Mas o nome Yeshua está errado no Brasil? Se esse nome lá em Israel é Yeshua, aqui no Brasil nós chamamos Jesus porque Jesus não mudou. Deus não mudou, porque então nós mudamos o nome de Deus, que lá no hebraico é Yeshua, para cá, para Jesus. Não, irmão, não mudou. Apenas traduziu. O meu nome é Ignaldo. Se eu chegar lá em Israel, meu nome vai ser o mesmo Ignaldo, mas com outro sotaque. Não vai ser da forma que o povo chama aqui. Jesus é Yeshua. Eles estão agora, eles mesmo, o povo judeu, está esse rabi, declarando que Jesus é o Deus dos judeus. Eles estão se convertendo, só que eles não aceitam Jesus como o povo brasileiro fala, e o povo latino, o povo gentil. Eles não aceitam Jesus como cristão, na família cristianismo, não. Mas eles aceitam Jesus como o quê? Hebreu, como judeu, né? Jesus do judaísmo, do povo de Israel. Tudo bem, irmãos. Que Jesus abençoe o povo de Israel, israelitas, e abençoe nós também, brasileiros. Porque Jesus não formou nós para nos matar, para nos queimar, não. Ele formou nós para amar nós, para cuidar de nós, e nós o adorarmos. Eu era adorador de imagem, eu era ídolo, eu era cantor do mundo, hoje canto para Jesus. Então, meu irmão, graças a Deus, Jesus abençoe vocês, e pense bem nisso, veja com bastante atenção. Vários rabinos já estão declarando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Deus dos judeus. Povo brasileiro, não deixe ninguém com filosofia, com vãs sutilezas enganar vocês, tá bom? Fico na paz do nosso grande, poderoso Yeshua, que é o nosso Jesus. Jesus abençoe a todos e fico na paz do Senhor Jesus.